Na hora que você tem um aumento do risco fiscal, a percepção de aumento de risco fiscal dificulta o trabalho do Banco Central. Claro que não nesta reunião agora, né? Afinal a gente está falando de taxa real de juros bastante elevada e tivemos bons números de inflação, mas claro que daqui a pouco a gente já vai estar com muitos questionamentos do quanto a taxa de juros pode ir para um dígito. Eu acho que essa discussão ela vai acontecer. Será que a gente consegue trazer a taxa Selic para um dígito? Eu acho que esse debate vai acontecer se a gente continuar, né, se o andar da carruagem continuar assim, porque lá fora não é fácil, né? E aqui dentro, toda aquela desinflação associada à queda de commodities é um ciclo que já se completou, né? A gente vê os IPAs, né, a inflação no atacado, voltando para o campo positivo, quer dizer, já não vai ser aquela molezinha de inflação caindo por causa de commodities. E, obviamente, a percepção de aumento de risco fiscal. Então, eu acho que essa discussão vai aparecer em breve. Recados da Super Quarta, no Terraço Cast de número 403. A vinheta inicial é Zeina Latif falando à BMC News sobre os próximos passos da política monetária brasileira e como eles estão bastante ligados ao que se passa na política fiscal. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that wasn't normal. Right. That was the easiest, best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, 403 do Terraço Cast. Caio Augusto ancorando na noite de 6 de novembro de 2023, uma segunda-feira, em Ourinhos, no interior de São Paulo, na companhia de Fernanda Mello. Fala, meus amigos do Terraço Cast, um prazer estar com vocês aqui em mais uma semana. E Renata Couto. Alô, terraceiros. Oi, Caio, oi, Fernanda. Eu espero que esteja também tudo bem com a Raquel. Eu sei que ela tá de férias, aproveitando aí um solzinho, né? Quem sabe uma praia. E a gente continua aqui na labuta, né? Fazendo o nosso Terraço Cast. E eu, como sempre, Renata, trazendo o boletim internacional para vocês aqui da Califórnia. E essa semana o Caio pediu para eu falar com um assunto um pouco diferente com vocês, que a gente vai falar de greve. Né, como vocês talvez estejam acompanhando, tá tendo uma série de greves aqui nos Estados Unidos, né, um movimento até de sindicalização, e a ideia dessa semana é falar um pouco sobre isso, né, o que está acontecendo e quais os impactos que a gente pode ver aí no curto prazo e no longo prazo da economia dos Estados Unidos, e como a gente sempre fala aqui, nos Estados Unidos acaba impactando o mundo, então vamos falar um pouco aí o que as greves, né, podem trazer para nós. Dupla dinâmica escalada, vamos ao 403. Fernanda, tivemos recentemente a Super Quarta, com decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. O que vale ficar de olho? A gente teve a Super Quarta, que é aquela data especial de alinhamento dos planetas, e planetas, leia-se Banco Central brasileiro e Banco Central americano, decidindo o rumo das taxas de juros nos seus respectivos comitês de política monetária. Bom, o Copom cortou as taxas em 0,5%, nenhuma novidade, né? Isso já vinha sendo sinalizado, é o terceiro corte consecutivo e deve continuar porque a gente ainda está longe daquela taxa que se entende como chegou a hora de parar. Então, a inflação chegou a bater 2 dígitos, né? Então, agora que a política monetária vem dando resultado e a gente vê a inflação dando sinais de acomodação, né? E caminhando no sentido da meta, como a gente esperava com os resultados dessa política monetária. Mas a gente vê também lá nos Estados Unidos as taxas de longo prazo subindo. Então, elas chegaram a bater perto de 5%, que são níveis que não são vistos desde a época da crise de 2008. E isso acaba criando, comparativamente,
um piso mais alto para o Brasil, ou seja, por uma economia, pela maior economia do mundo, estar oferecendo taxas muito atrativas de juros, um país que tem um risco maior, como o Brasil, precisa oferecer taxas maiores para justificar esse prêmio de risco. Então, a gente tem essa situação comparativa com os Estados Unidos e também aquele velho ponto da incerteza fiscal que não ajuda a política monetária a afrouxar um pouco os juros, né? Então, com os juros mais altos nos Estados Unidos, é possível que eles não precisem subir mais a taxa de juros lá fora. Mas também o FONC não deu sinais que a taxa de juros americana deva cair no curto prazo. Então, toda essa combinação de coisas faz com que o Copom, apesar de estar no caminho certo, a inflação está sendo conduzida para a meta, ainda sinalize que é preciso ter parcimônia, cautela, porque a gente ainda está longe de paralisar a redução de juros e a gente deve observar aí imediatamente, né, nas próximas reuniões do Copom, ainda mais cortes nessa magnitude de 0,5. Então, essas sinalizações são de, por enquanto tá tudo ok, tá como a gente imaginava, né? Mas espera-se que a nossa Selic ainda continue nesse caminho até chegar mais ou menos num patamar de 10%. E aí esse é o cenário por enquanto, né? Se nada mudar, a gente vai seguindo esse pace. E aí, o que isso pega a gente de surpresa? Em nada. A maioria do mercado já esperava esse corte. Tudo que foi formalizado, tanto pelo FONC quanto pelo Copom, já estava precificado, o mercado já estava refletindo essas decisões. Então, se você ouve recorrentemente o Terraço Cast, você também não foi pego de surpresa, porque nada do que eu trouxe aqui é novidade e se é a primeira vez que você está ouvindo, vale a pena nos acompanhar, porque a gente sinaliza isso também. Aqui no Brasil, vale ficar de olho na seguinte dualidade. Por um lado, desinflação que permite a continuidade da queda e, de outro, desafios pelo lado fiscal e das invencionices governamentais que podem pressionar a inflação e reduzir essa velocidade. Na prática, a queda continua. No máximo, ela pode ficar mais lenta. No Tio Sam, um verdadeiro não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Houve pausa e isso foi encarado como um bom sinal, tanto é que os juros futuros caíram e isso fez a festa nos mercados pelo mundo inteiro. Mas Powell não tirou da mesa novos aumentos, se necessário for. Como bem dito em um episódio do Bloomberg Surveillance que foi ao ar recentemente, não existe pausa hawkish. Se pausou é porque não tem tanta intenção assim de seguir subindo. O mercado de trabalho segue apertado, mas começa a despressurizar, com pedidos de desemprego subindo e alta também na taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. Mas o coração da inflação, o tal Core PCE, aqueceu de novo. Tudo indica que, se subir ainda mais, sobe só mais um pouco. Mas corte mesmo, provavelmente só do final do segundo trimestre de 2024 em diante. Para os dois casos, tanto lá quanto cá, embora seja mais colocada na mesa a questão por aqui, lado fiscal pode preocupar. É claro que entre ter regra e seguir a regra existe um abismo, mas vale ressaltar que no Brasil pelo menos temos minimamente algum plano, enquanto nos Estados Unidos a dívida sobe no telhado, quer dizer, sobe no muro, porque não tem teto para isso por lá até 2025. Brasil conseguirá laçar o próprio fiscal com a regra frágil e talvez natimorta que criou, já que antes mesmo de começar a valer já deve ter alteração, ou os Estados Unidos criarão um juízo nessa mesma seara primeiro? O futuro nos dirá. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Estados Unidos com o maior número de grevistas em décadas. O que isso significa para a inflação? Então, o que a gente viu, né, finalmente acabou a greve do setor automobilístico aqui dos Estados Unidos, também acabou recentemente a greve de Hollywood, né, acho que a greve dos roteiristas, dos atores de Hollywood sempre acaba tendo mais divulgação, mais impacto, porque também acaba afetando o mundo inteiro, no sentido que hoje todo mundo assiste as mesmas coisas, as mesmas séries, os mesmos filmes, então uma greve, né, desse setor de entretenimento acaba sendo mais notícias. Mas uma outra greve também importante que teve aqui, acabou durando 6 semanas, foi a greve no setor automobilístico, que emprega um número maior de pessoas, né, um setor também tão importante, e que até no Brasil, né, a gente sempre sabe que o setor automobilístico é um setor aí que é importante para a economia, já foi mais, mas continua sendo, por uma série de motivos e até pela questão simbólica, pela importância que já teve aí nas décadas passadas. O que aconteceu no setor automobilístico, a gente tem UW, né, que é a união, né, o sindicato que representa aí os trabalhadores da indústria automobilística, e eles organizaram uma greve que foi bastante interessante, porque eles fizeram greves rápidas em algumas fábricas das principais montadoras dos Estados Unidos, principalmente fábricas que tinham linhas de montagens mais rentáveis. E aqui, né, nos Estados Unidos, você tem direito à greve, mas em geral a pessoa que está em greve não recebe salário. Então isso é um desincentivo para as pessoas entrarem em greve. Mas o sindicato acabou pagando. Então eles escolheram, vamos fechar essa fábrica aqui, por exemplo, em Detroit, que tem essa linha de carro importante, e os trabalhadores que ficarem em greves, a gente vai pagar o salário dessas pessoas para eles poderem ficar em greve e não terem prejuízo financeiro. Então foram greves pontuais em que os funcionários não tinham esse prejuízo por estarem em greve, né? E a ideia era aí assim, né, causando caos e minando a produtividade da indústria automobilística, que não sabia, né, qual que era a fábrica que ia entrar em greve e tal. Então isso acabou criando um problema de logística para a indústria automobilística. E se a gente vê, né, o que os analistas falaram com o final da greve, foi uma grande vitória para o sindicato, que conseguiu aí um aumento médio de cerca de 25% de aumento de salários para a categoria, e ainda conseguiu assim algumas vantagens que eles tinham no passado, né, de bônus, de gatilhos salariais, e também um aumento principalmente para pessoal mais que está começando a carreira, né? Normalmente esses aumentos, esses benefícios eram dados para o pessoal mais veterano, né, que já tinha mais tempo de fábrica, então em geral tirava, por exemplo, os trabalhadores contratados ou temporários, e não foi o que aconteceu dessa vez, né? Eles conseguiram estender esse tipo de aumento de benefício até para o pessoal que está mais júnior ali, né, como temporário, como contratado dessas indústrias automobilísticas. Isso vem, né, e a gente viu, né, até o Joe Biden foi na greve, então a gente tem visto, assim, né, um apoio dos políticos, principalmente dos democratas, a esse movimento de greve, e a gente tem visto um aumento, né, desse tipo de greve. O que acontece é que a gente viu, né, e o Caio falou muito bem no Instagram deles, depois se vocês puderem lá, sigam o Caio, que ele tá sempre falando coisas interessantes sobre economia no Instagram dele. E ele mostrou um gráfico que eu achei bem interessante, que mostra assim, o quanto que os salários aumentaram, né, nas últimas décadas, cerca de só 11%, enquanto que a produtividade do trabalhador aumentou mais de 70%. Isso vem, né, de uma série de coisas, de tecnologia, de infraestrutura, de mudanças nas leis trabalhistas. Então, o custo do trabalho caiu ou ficou de lado e a produtividade aumentou muito. Normalmente no passado isso vinha meio junto, né? Conforme aumentando a produtividade e aumentando o salário. E aí, a partir do começo desse século, digamos assim, esse gap foi aumentando, né? Os salários ficaram meio de lado e a produtividade aumentou muito, e é esse movimento que agora os sindicatos estão tentando capturar ou tentando passar uma parte desses benefícios para os trabalhadores. Por um lado é bom, claro, né? Mais pessoas ganhando mais, você acaba movimentando a economia, né? Mais gente ganhando dinheiro, mas por outro lado, claro, a gente sempre tem uma pressão inflacionária, e esse tipo de pressão inflacionária, ela é direta, né? Você aumenta o salário, tem mais gente com dinheiro, mais gente para gastar, acaba tendo uma pressão nos preços. E isso acontece, né, nesse momento em que os Estados Unidos está com a inflação acima da meta, os juros continuam muito altos, né? E há uma perspectiva,
uma tendência, né, de que o Fed comece a cortar os juros no ano que vem, mas se continuar tendo esse tipo de pressão inflacionária, esses cortes de juros vão ficando cada vez mais adiante, né? Então, a gente não sabe se vai ter novos aumentos de juros também, né? Isso era uma preocupação, eu acho que isso está um pouco mais fora do radar no momento, né? A gente teve uma reunião do Fed, né, do cupom aqui dos Estados Unidos essa semana, eu acredito que a Fernanda vai dar mais detalhes, eu já deu, não sei qual é a ordem hoje do podcast, como a Raquel não tá, né? A Fernanda ficou de falar essa parte, então a gente teve aí, né, o que a gente fala super quarta, então a gente teve reunião de juros do Copom no Brasil, teve aqui também. O dólar até acabou caindo, porque a gente teve aí um Fed, digamos, mais dovish, né, mais uma tendência aí de não aumentar mais as taxas de juros, pelo menos por enquanto, já pensando alguma coisa em começar a cortar, então isso acaba derrubando o dólar, né, melhorando essa questão da inflação, mas a gente não pode deixar de falar, né, de que a inflação não está controlada, a gente tem essas pressões internas de sindicatos, de trabalhadores pedindo aumento de salários, e a gente tem, claro, as pressões externas que não estão aí ainda bem equacionadas, a gente continua tendo problema, né, de abastecimento de grãos e de petróleo por conta da guerra na Rússia com a Ucrânia, a gente também tem problemas aí geopolíticos por causa da guerra no Oriente Médio, então a gente ainda tem um cenário aí que deve continuar trazendo volatilidade para a gente, altos e baixos na economia internacional. A grande sacada que vale a atenção a esse ponto é o seguinte: aqui no Brasil temos certo costume de incorporar a inflação, que está sempre mordiscando o pé de todos nós, como um tubarão que tomou pré-treino. A gente tem o hábito de incorporar essa inflação aos salários, e por isso temos por aqui a impressão de que eles costumam acompanhar de certa forma o avanço dos preços. Porém, nos Estados Unidos, do final dos anos 70 para cá, em função de diversas mudanças em normas trabalhistas, avanços setoriais e redução de movimentos sindicais, houve um descolamento entre a produtividade e os salários. Segundo o livro-texto básico da economia, toda vez que houver produtividade para cima, os salários deveriam ser aumentados em igual magnitude. No Brasil, nossa produtividade está estagnada desde os anos 80, mas os salários seguem aumentando apesar disso para, entre aspas, repor a inflação. Lá nos Estados Unidos, mesmo com aumentos de produtividade nas últimas décadas, os salários médios não acompanharam. As pessoas não costumam demandar tanto esses aumentos se os preços não avançam, mas quando isso acontece, lembrando aqui que a inflação nos Estados Unidos avançou mais de 20% de setembro de 2021 até os dados mais atuais, o que é bastante relevante, quando os preços avançam, essa pressão sobre salários acontece, essa pressão de demanda por salários maiores no caso. Com movimentação de greve por salários em maior nível desde os anos 80 e reivindicações sendo de fato atendidas, a grande complicação é que a batalha pelo avanço dos preços deve ficar mais complicada ao longo do tempo, porque tal qual como temos aqui em Terra Brasilis, haverá uma retroalimentação. E lá nos Estados Unidos é mais complicado ainda, porque de fato existe um descasamento razoável entre produtividade e salários, ou seja, para além das solicitações atuais, outras podem ocorrer e pressionar os preços, já que o poder de compra pode de fato aumentar, nem que seja rapidinho, para dar mais pré-treino tubarão da inflação. As referências sobre os estudos que acompanham essa questão nos Estados Unidos estão em um vídeo que eu gravei algumas semanas atrás em collab, ou em colaboração, se você preferir, com o Instagram do Terraço Econômico. Vale a pena conferir se você quiser saber detalhes adicionais. Por enquanto, vale ficar de olho. Esse descasamento entre produtividade e salários nos Estados Unidos tem potencial para dar mais trabalho para a inflação do que inicialmente se visualiza. Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E de quebra, ainda é possível fazer isso tudo ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, se por um lado nossas exportações têm ganhado espaço lá fora, por outro existe um desafio complicado agora. Que desafio é esse? Se a gente conseguir voltar algumas páginas, fica bem claro como que foi traçado o caminho para se chegar até hoje nessas tensões geopolíticas. E o protecionismo teve um papel muito significativo na intensificação
das tensões que a gente tem visto. Desde as tarifas implementadas pelo Trump, que de certa forma reverteram uma tendência de muito tempo em direção à liberalização do comércio, essas tarifas impuseram custos reais à economia dos Estados Unidos. O que eu quero dizer? A gente viu o resultado disso, dessas tarifas, em aumento de preço para os consumidores americanos e as empresas americanas tendo que se adaptar, né? Elas dependiam dos insumos que eram importados da China. Mas essas políticas do Trump tiveram um impacto limitado no comércio global, porque, ainda que o comércio entre os Estados Unidos e a China tenha diminuído, como é de se esperar, né, as exportações de muitos outros países para os Estados Unidos e para o resto do mundo aumentaram. Então, os fluxos comerciais, na verdade, foram redirecionados, não reduzidos. Mas qual é o problema? A crença nos benefícios do comércio internacional foi abalada, né? À medida que as pessoas passaram a encarar esse comércio internacional como um jogo de soma zero. E aí é que está a grande importância de acreditar, né? Novamente aqui as expectativas. A administração do Trump trouxe um legado, que foi a narrativa de que os problemas econômicos de longo prazo dos Estados Unidos estavam ligados ao comércio com a China. E aí, qual foi o paralelo que foi traçado na época? A desigualdade nos Estados Unidos tinha aumentado e as gerações mais jovens estavam em desvantagem às gerações anteriores. E, na China, as crianças chinesas pareciam estar melhores do que os seus pais. Então, foi só somar A mais B e a conclusão foi meio superficial. Então, se os jovens chineses estão melhores e os jovens americanos estão piores do que os pais, logo, o problema é a China. E aí, a conexão entre esses dois fatores ganhou força. Inicialmente, muita gente apontava essa narrativa como populismo, mas gradualmente ela foi se internalizando e se tornando dominante. Com a chegada do Covid e o comércio internacional sendo responsabilizado pelos problemas econômicos, os apelos ao protecionismo e à desvinculação da economia americana com a chinesa ganhou muita força. A invasão da Ucrânia, por exemplo, pela Rússia, intensificou ainda mais essas preocupações. Embora a questão tenha sido com a Rússia e não a China, é muito fácil imaginar quais seriam os impactos econômicos se a China invadisse Taiwan. As preocupações com os riscos geopolíticos e a segurança nacional ganharam muito destaque. E isso impulsionou os apelos ao protecionismo e também à desvinculação mais ampla da China. Essas políticas e objetivos estratégicos minaram muito a crença na cooperação internacional e começaram a promover essa visão de que o comércio é um jogo de soma zero, criando algumas condições prévias para a atual guerra econômica que a gente vê hoje, né? Então, o comércio, que já foi considerado esse jogo de soma zero quando o Trump foi eleito em 2015 e 2016, agora está sendo enquadrado em termos de bem-estar social. A questão não é mais as tarifas e o comércio, mas a capacidade da China desenvolver tecnologia avançada. As preocupações agora estão mais na redução de riscos e na segurança nacional, em vez do desejo de manter o domínio econômico dos Estados Unidos. E aí, essas justificativas levam a algumas questões problemáticas. Por exemplo, a questão da redução de riscos não é só limitada à China, mas também se relaciona com a alta concentração do mercado de semicondutores. As sanções comerciais e o uso do comércio como arma política tem custo político e econômico muito grande, mas não é muito eficaz para atingir o objetivo final. Então, a transformação do comércio em arma tem implicações profundas para a cooperação internacional e a geopolítica global e podem criar uma nova era de fragmentação da globalização, com paralelos muito perturbadores com a década de 30. Se a gente for ver, a cooperação internacional e o livre comércio têm historicamente sido promotores da paz entre os países. E essa mudança na direção ao protecionismo, né, abandonando o liberalismo em prol do protecionismo e as transformações do comércio como uma
arma política, representam uma ameaça não só ao comércio, mas também às relações internacionais, à estabilidade geopolítica. Então é muito importante reconhecer a importância da diplomacia e da busca de soluções negociadas para evitar um desastre. Né? E saber também identificar qual é a raiz do problema, né? Do crescimento, da diferença intergeracional e por aí vai, ao invés de facilmente culpar o livre comércio por isso. Uma frase amarga, mas muito verdadeira, resume a situação do comércio global atualmente. Cuidado com o que você deseja, porque você pode ter. O que há poucos anos era, vou colocar meu país em primeiro lugar, mas quero os benefícios do comércio integrado, tem virado cada vez mais o, agora vou ter de lidar com o isolacionismo que forcei para acontecer, virando uma realidade. Em outros episódios, comentamos sobre como essa redução de comércio global já impacta a China, tanto em comércio externo quanto em PIB, mas é sempre relevante pensar que, mesmo com a redução dessas movimentações, a economia é bastante integrada mundo afora, e é muito difícil ver algum cenário em que alguém perde sozinho nessa redução de transações externas. É o todo que acaba perdendo. O que esses pontos trazidos pela Fernanda reforçam é o fato de que até mesmo nossas exportações, que têm trazido resultados historicamente positivos para a nossa balança comercial, passam agora por certos apuros com barreiras comerciais cada vez maiores lá fora. Inclusive, fica aqui uma reflexão. Durou 20 anos a negociação pelo tal acordo entre Mercosul e União Europeia. Com o mundo no menor ânimo para a conexão comercial em décadas, faz sentido imaginar que nós e nossos irmãos, que não resolvemos nem questões tributárias internas, iremos fechar esse acordo e fazê-lo virar realidade? Ou será que esse virará o maior acordo de gaveta da história do comércio externo global? O mundo apenas começou a sentir os danos que a não integração comercial pode trazer. Será que teremos algum ponto de inflexão mais adiante, quando ficar ainda mais fácil de notar como essa estratégia prejudica todo mundo? TerraçoCast está no YouTube e em diversas plataformas de áudio diferentes. Não deixe de compartilhar com quem você sabe que também precisaria ficar por dentro do que discutimos toda semana por aqui. Vamos então nos despedindo dessas mentes que abrilhantaram o episódio 403. Obrigado, Fernanda. Meus caros, muito obrigada pela audiência de sempre. Vocês são incríveis. Fico muito feliz com os comentários que a gente recebe. E é isso, a gente se fala lá. Quem quiser me procurar nas redes, eu estou por lá, @SigaFifa. Valeu, até semana que vem. Obrigado, Renata. Era isso que eu tinha pra falar com vocês essa semana. Tô gravando aqui super atrasada de novo no domingo, mas semana que vem estou de volta com mais notícias aí pra vocês no Boletim Internacional, tá bom? Um beijo e até lá. É isso aí, pessoal. Abraço pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.